E agora nós convidamos a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos e professora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas, senhora Gláucia Maria Pastori, para apresentar a palestra Alimentos Funcionais e seu impacto na indústria de alimentos. Gláucia publicou mais de 151 artigos em periódicos especializados, mais de 240 trabalhos em anais de eventos, além de 23 capítulos e 3 livros. Recebeu 4 prêmios e 14 homenagens. Atualmente, coordena 3 projetos de pesquisa e orienta 16 alunos de mestrado e doutorado. Atua também na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Ciência de Alimentos. Foi presidente eleita da Associação Latino-Americana e do Caribe de Ciência e Tecnologia de Alimentos e membro assessor da coordenação do Programa de Pesquisa em Agropecuária e do Agronegócio. Ao final da palestra, teremos também os 5 minutos para as perguntas. Então, com a palavra, Gláucia Maria Pastori. Bem, pessoal, boa noite. É uma enorme satisfação estarmos aqui, porque Goiânia, Goiás e instituições dessa cidade têm um forte elo de ligação com a minha própria pesquisa, com um sentimento de gratidão que tenho pela recepção que tive aqui há 17 anos atrás. Então, grande parte da minha pesquisa hoje, grande parte, posso dizer até que a maioria, do que faço está relacionado justamente com as frutas do Cerrado brasileiro, que vim conhecer graças ao convite das professoras Clélia e da Cristiane, e cujo entusiasmo e vontade de crescer e de fazer pela área de alimentos contagiou a gente de forma muito intensa. Eu não sabia que era araticum, nunca tinha visto muitas outras frutas. E aí eu cheguei, eles já estavam trabalhando, e aquele cheiro super gostoso, isso tudo desencadeou uma série de trabalhos, e eu espero e estou vendo os frutos aqui, né? Esse instituto estão todos de parabéns, ele é realmente incrível, né? Eu estou muito contente, porque no nosso país é muito difícil você encontrar coisas tão bem pensadas, planejadas, e que visam realmente o desenvolvimento sustentável. Na verdade, todos os países que querem ser verdadeiramente livres, soberanos, eles têm que ter uma preocupação muito grande que se chama emprego e renda. O resto é balela. Se tiver emprego e renda, seremos nação soberba, soberana, livre. Se não tivermos, seremos dependentes de um jeito ou de outro, ou de todos os jeitos possíveis. Então, eu gostaria de deixar aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês, aqui do Senai, e especialmente a Cris e a Clélia, que são as pessoas que eu tenho de referência aqui para Goiânia. Bem, pessoal, o assunto escolhido, ele é um assunto extremamente palpitante nos dias de hoje, porque ele sai do foco alimento propriamente dito para atingir uma outra questão fundamental do bem-estar, que é a saúde. Então, nós estamos, de uma certa forma, voltando ao que dizia Hipócrates, né? Faça do alimento seu medicamento. Isso, na verdade, em alguns países já é uma relação direta. No nosso ainda não, porque falta conhecimento da população, né? A gente tornar mais fácil o entendimento de tudo isso que os alimentos podem trazer. Nenhum país resiste, aguenta um sistema de saúde que hospitalize, que utilize medicamentos de alto custo, atendimento médico, hospitalar de uma forma geral, é sempre muito caro. Todos os países do mundo, ninguém resolveu. Nós estamos passando uma crise horrível, mas já vivi em outros países algumas situações muito complicadas também. Agora, como é que você evita isso? Como é que você segura esse aspecto de curar? Com a prevenção. E como é que você previne? Com a alimentação.
Como é que você tem bons estudantes nas escolas de primeiro grau, ensino fundamental? Com alimentação. Ninguém vai fazer Olimpíadas de Matemática para concorrer com a Coreia, com o Japão, com a China, se não estiver bem alimentado, por melhor escola que você dê. Você pode dar a escola mais avançada do mundo. Se a criança não tiver as condições necessárias, nutricionais, para aprender, para apreender o abstrato, ela não vai vencer essas barreiras. Então, isso, quanto mais cedo a gente descobrir, e parece que estamos descobrindo, né? A própria indústria de alimentos, em alguns momentos, ela sofre de algum preconceito, né? Principalmente de quem não conhece ou de quem gosta de fazer fantasias a respeito. Que a indústria de alimentos, ela é responsável pelo alto índice de obesidade da população, é responsável pelas doenças neoplásicas, é responsável por uma série de mazelas que afeta a sociedade pós-moderna que vivemos. Na verdade, pessoal, isso é desfocado, porque nós temos, em geral, processamento de alimentos de alta qualidade. Temos cientistas de alimentos, temos engenheiros de alimentos formados, temos 120 escolas, pelo menos, que tratam da questão de alimentos, né? Seja nutrição, seja engenharia de alimentos, seja farmácia. Então, não é possível que todo esse cabedal tenha levado a termos uma péssima indústria de alimentos. Agora, é claro que, como disse a palestrante anterior, a professora Maria Helena, se você não tiver controle, né, não tiver os princípios de controle muito rígidos, realmente podem acontecer aberrações e problemas, mas isso é uma questão que a própria ciência consegue coibir. Bom, então, o que eu vou falar aqui dos alimentos funcionais, primeiro a gente tem alguns aspectos do alimento in natura, mas também dos processados, tá? Então, vamos lá. Ei. Vou encontrar. Aí. Bem, então, pessoal, gostaria de abordar os seguintes aspectos: alimentos funcionais, a classificação geral dos funcionais, mercado e novos produtos. E as tendências atuais. Bom, a inovação na indústria de alimentos, como é que ela vai, o que está acontecendo? A indústria de alimentos, ela é intensiva em tecnologia. Contudo, inovações nessa área são frequentemente incrementais. Eu gosto de falar isso porque é muito difícil você ter, no pessoal de P&D das indústrias, um incentivo para trabalhar numa inovação mais abrangente, né? Normalmente, o pessoal de P&D, quando a empresa não faz uso da chamada inovação aberta, fica mais no incremental mesmo, e às vezes perde fatia de mercado, ganha umas fatias, né? Mas perde outras que poderiam ser facilmente conquistadas. Ou seja, sua dinâmica é baseada em novas combinações do conhecimento existente e ou por relações tecnológicas com outras indústrias. Então, a gente realmente precisa descortinar a inovação de uma forma mais aprofundada e mais ampla, porque tem uma diferença do nosso país com alguns outros. Nós temos uma diversidade de alimentos incrível. Então, tudo que você pensar é muito farto o que temos à disposição, seja em frutas, em legumes, em vegetais, em grãos, em cereais. E essa facilidade de encontrarmos esses alimentos, muitas vezes a abundância é tão grande que a gente até esquece de consumir determinado alimento, ou a gente vai saber porque está na moda, né? Está na moda beterraba. Então, todo mundo vai comer beterraba porque parece que tem uma substância, não sei aonde, que faz não sei o quê. Então, não é por aí, quer dizer, a gente tem que achar, conhecer, né, profundamente a ciência de alimentos, a capacidade de produção do país daquele determinado tipo de alimento e bolar os novos alimentos ou os novos compostos
que possam ser importantes para a saúde. Em 2010, os investimentos da indústria agroalimentar foram estimados em 4,8% do faturamento. 3,2% foi modernização de plantas produtivas e equipamentos. 0,9% para aquisições. 0,4% para marketing e distribuição. E 0,3% para os novos produtos e P&D. Então, veja, está desfocado, né? Ah, mas como é que se sustenta? Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque hoje se fala muito que o agronegócio é o que segura a economia brasileira. Se fala não, se comprova, né? E quando a gente fala agronegócio, geralmente o que está subentendido é o fato da produção dos grãos, né, das carnes, enfim, de matéria-prima propriamente dita. Mas é muito mais amplo que isso. Se a gente não prestar atenção, nós vamos só ficar nessa toada. Mas nós temos condições técnicas, humanas, de infraestrutura, de avançar mais. É preciso que o empresariado nacional ele esteja mais atento e busque as parcerias. Então, por isso que eu acho bem importante a criação desse instituto, porque vai permitir chegar, né, das empresas aqui para tratar de inovação também, além das suas questões mais práticas, mas também da discussão da abertura de novas linhas que possam ser de até muito mercado, porque, veja que interessante, quando o mercado interno esfria por conta da questão econômica, como essa que estamos passando, diminui poder de compra, mas tem um mercado mundial disponível. Então, veja, o mundo precisa de comida. O que a China faz? Precisa de proteína vegetal, proteína animal. Então, existe mercado, né, fora do Brasil, para que a gente as empresas possam se consolidar cada vez mais, e quando a situação brasileira melhora, a economia melhora, esse pessoal nosso, obviamente, também vai estar preparado para o consumo. As inovações introduzidas na indústria de alimentos são fundamentalmente em dois grandes eixos: novas abordagens científicas, técnicas do processamento, introdução de novos produtos. As inovações, elas podem ocorrer em todas as partes da cadeia produtiva. Acho que foi um pouco isso que se referiu Maria Helena. Novos ingredientes e materiais, inovações em alimentos frescos, novas técnicas de processo, qualidade dos alimentos e novos métodos de embalagem, por exemplo. Então, veja quantos aspectos dá para a gente pensar em inovação, né? Agora, novos ingredientes e materiais, a gente praticamente começa a enxugar gelo. Por que isso? Vou contar um fato vivido lá por nós. Muitos cientistas brasileiros, estudam a composição dos alimentos brasileiros, né? Estuda com profundidade e, em geral, publicam os seus dados. Então, para você ter valorização na sua carreira acadêmica, você tem que publicar em revistas de alto impacto. Então, o que fazem os cientistas? Estudam a biodiversidade brasileira e publicam os seus dados. Não é uma, nem duas, nem três, mas várias vezes, pessoas, indústrias do mundo telefonam, comunicam-se para saber daquele trabalho que você fez em tal e tal fruta, em tal e tal alimento. Então, o que significa? Na prática, nós estamos dando todas as dicas de quais novos produtos eles podem obter com o nosso material aqui. Lembre-se sempre disso. Onde foi o maior produtor de café, não foi Nairobi, não foi lá que foi descoberto? E o que aconteceu de bom para esse país, né? Nada. Então, prestar um pouco de atenção nisso, me preocupa, porque é impressionante. Você lançou com a facilidade hoje da internet, do Instagram, enfim, de todas essas formas digitais de comunicação, imediatamente, às vezes a revista está ainda online, nem chegou na parte ainda na parte publicada, está online,
E as pessoas já estão falando com a gente, como é que é isso? Ah, dá para interagir, vocês podem vir aqui. Sabe quantos convites a China faz para os professores brasileiros? Lá para nós é cada semana um monte. A sorte que a China é tão longe, ninguém vai, né? Mas eles ficam, não, mas a gente vai aí, não venha. Então, na verdade, esse é um assunto que diz respeito a esta região. Então, toda a biodiversidade que temos aqui, ela tem que ser conhecida e explorada sustentavelmente. Isso é uma questão, para isso precisa da indústria. Nós não vamos ficar moendo farinha de não sei o quê. Não é esse o papel da ciência, não é esse o papel do cientista. Nós podemos levantar todas as hipóteses e comprová-las, e tem que ter o espírito empreendedor que faça isso. Mas eu fico assim, um pouco preocupada, por que isso não deslancha mais? Alguém me disse, porque falta incentivo do governo. Nos governos passados, o que aconteceu é que foi criada a mais completa lei de inovação do mundo. Eu fui recentemente discutir inovação em um país entre Chile e Argentina, e eu fiquei chocada de ver, ninguém tem leis como a nossa de inovação. Ninguém. Ué, e por que não resulta? Porque é o espírito. Então, quando a FINEP abre subvenção econômica para que as empresas apresentem seus projetos de inovação, eles exigem que esteja ligado à academia, aos institutos de pesquisa. Muito bem, o empresário vai lá, consegue o financiamento a fundo perdido, tá? 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, daí ele chama alguém da universidade para fazer os projetos consigo, para desenvolver inovação, no meio do caminho ele larga tudo. Larga, vai embora. Não, porque agora mudou, a empresa precisava do equipamento X, nós compramos e tchau, e o projeto. Então, a inovação, mesmo quando há aporte financeiro do governo, o resultado ainda é pífio. Então, foi gasto uma fortuna com esse incentivo, e os resultados são muito poucos ainda palpáveis que a gente possa ver. Isso tem que mudar. Isso na verdade, é crença, é mudança de forma de pensar, né? Depois, inovações em alimentos frescos. Novas técnicas de processo, qualidade dos alimentos, novos métodos de embalagem. Então, a gente tem possibilidade e meios de venda e distribuição. Isso é outra coisa também, porque quando você passa a utilizar, por exemplo, o meio digital, e precisa ficar atento, porque a nova era digital, ela chegou para ficar mesmo, né? Eu costumo dizer que nós precisamos prestar atenção na uberização. Vocês sabem o que foi o Uber, o que tem sido o Uber, não sabe? Então, o sistema substituiu uma coisa de décadas, praticamente substituiu a questão de uso de táxi, tudo isso, substituiu porque é um sistema fácil, flexível, controlável, então, e de qualidade em geral. Então, pessoal, também nos métodos de venda, meios de venda e distribuição, a questão da era digital veio, obviamente, para ficar com tudo. Haja visto que a Amazon, acho que um dos maiores mercados para a própria Amazon já é o mercado brasileiro. Portanto, os alimentos funcionais representam uma das áreas mais interessantes de pesquisa e inovação na indústria de alimentos, bem como um nicho de negócios altamente promissor. Eu já nem gosto mais de falar em indústria de alimentos só, porque não é verdade já. Quando você estuda os componentes da nossa biodiversidade, o seu uso vai muito além da indústria de alimentos. Vai para a indústria de alimentos, mas vai para a farmacêutica, vai para a nova indústria de cosmético. Vocês estão vendo aí a relação cosmetologia e nutrição cada vez mais forte, cada vez mais impactante. E, às vezes, a indústria de alimentos fica para trás porque o seu valor agregado dos seus produtos é menor que o de farmácia, é menor que o de cosmético. Então, há uma tendência a caminhar por esse lado. Mas são possibilidades, né? Na verdade, mais de uma indústria pode se apropriar. Bom, os alimentos funcionais, aquela definição que todos vocês que trabalham na área de alimentos já sabem, é uma definição muito ampla, que ele vai priorizar, você vai enxergar ali
um componente positivo na saúde, na performance física ou comportamental dos indivíduos, além de contribuir com o seu valor nutricional. Agora, uma coisa interessante está acontecendo aqui. Hoje, a gente deve muito da pesquisa com os alimentos funcionais, os seus resultados, com a área esportiva. Por quê? Porque os esportes de impacto geram muito dinheiro no mundo. Então, muitos clubes, muitas associações, principalmente aquelas que se mantêm no pódio todo o tempo, elas precisam garantir a performance. E aí, quando você começa a entender pela ciência que quando você come um alimento ou um preparado rico em óxido nítrico, você vai ter vasodilatação, a respiração vai ser melhor, ele vai conseguir andar correr mais quilômetros do que o outro que não recebeu, isso muda todo o panorama. Então, hoje, se você abrir as revistas de esporte, as revistas científicas que falam da ciência do esporte, você vai ver que contribuição incrível tem para o entendimento do que os componentes A, B e C de um determinado alimento podem fazer para a performance física. E isso, para nós, é uma grande contribuição, porque isso está implícito também que se a pessoa se alimenta de um determinado alimento, ela vai ter melhor condição física, portanto, né? Bom, os nutracêuticos são um grande grupo de compostos, diferentes classes químicas e bioquímicas, que são extraídas dos alimentos funcionais. Então, por exemplo, tomate é o alimento funcional e o pigmento vermelho licopeno é o nutracêutico, tá? Que aí dá para usar em formulações, desde beleza, desde cosméticos, desde a parte de farmácia e assim por diante. Se você olhar hoje, por exemplo, surpreendentemente na farmácia, é vendido alguns tipos de suco em pacotinho, né? Fruta desidratada, na verdade, com finalidades anti-inflamatórias, antibióticas. Quer dizer, está chegando um pouco, né? É claro que a classe médica ela está atordoada, porque ela não estudou isso. Os cursos de medicina, tradicionalmente, vão falar de nutrição um semestre, junto da pediatria. Então, é um problema, porque para eles compreenderem isso também, sendo que houve sempre uma medicina curativa por trás, é um choque. São muitos os hospitais que pedem palestras para os seus clínicos, para que a gente possa abordar essa questão dos funcionais. Quer dizer, vai mudar, lentamente, mas vai mudar. Os nutracêuticos, não precisa se preocupar com esses nomes todos, não, eu só queria chamar a atenção que as classes de compostos são muito diferentes. Por exemplo, os terpenos, né, que está dentro da classe dos isoprenoides, os terpenos hoje têm um papel tão importante anti-inflamatório. Todo mundo aqui já comeu terpeno, né? Aonde? Hã? Aonde? Não escutei. Alguém falou chá verde? Não, é verde, mas não é chá. Casca de laranja, de limão. Quando você faz caipirinha, por que a caipirinha é saudável? Não vão dar risada. Também não vão sair bebendo todas hoje, logo mais à noite. Mas a caipirinha é altamente saudável. Olha que loucura. Se eu contasse isso para o meu falecido pai, acho que ele desmaiava. Mas olha por quê? Porque a hora que você coloca o álcool e macera o limão, você extrai o que há de mais importante do limão, que é um potencial de defesa incrível. Como é que você sai da dengue? Você pegou dengue, como é que você sai da cama, não fica 3 semanas lá? Se você tomar limão batido no liquidificador, limão inteirinho com a sua casca. Se você tomar 1 litro daquilo por dia, você vai pular da cama, geralmente, 24 horas. Agora, quem é que sabe disso? Que pronto-socorro diz isso? Que posto de saúde diz isso? Não, diz assim, você vai para casa, pega seu atestado aqui, fica 15 dias lá imóvel, esperando ver se morre ou não. Esse é o que a gente recebe, é verdade, ainda é hoje, eu já tive dengue. Então, várias classes de compostos, outro que eu gosto de mencionar muito é a antocianina. As antocianinas, quando eu estudava
quando eu estudava, quase que eu falei a data, quando eu estudava X anos atrás, era estudante, eu pensava assim, nossa, antocianina vermelha, que bonito se a gente botasse na gelatina, que cor linda para fazer um bolo e colocar essa cor da antocianina. Mas olha só, né? Passados todos esses anos, antocianinas são tão importantes para a saúde, para a gente ter via glicolítica regulada, para a gente ter glicemia regulada, todas as características que a antocianina interfere diretamente na nossa saúde. E tem gente que descasca a casca da maçã e joga fora. Esses dias fizemos um programa, precisamos fazer, porque havia centenas de consulta no Bem-Estar sobre a cera que vai na maçã. Aquilo virou um pandemônio, as pessoas escreviam, nunca mais vou comer maçã, vou jogar a casca fora, e eu faço geleia com a casca, nunca mais vou fazer, porque alguém postou na internet que tinha uma cera lá, que se você raspasse, entupia o seu rim. Aí me obriga às 6 horas da manhã ir lá em São Paulo e explicar, calma, vamos com calma. O que é isso, né? Realmente a maçã brasileira usa essa quantidade de parafina ou de cera de abelha? Na verdade, não é assim, né? Não é isso que acontece. E se houver parafina para proteção, também não vai entupir rim de ninguém, tá? Mas é um desserviço, né? Às vezes acontece esse tipo de desserviço. Então, as antocianinas são fundamentais, são importantíssimas. E assim poderíamos falar de vários outros. Por exemplo, ninguém aprende nada, não consegue ter bom raciocínio, não consegue ter bom humor, se não tiver folato, ácido fólico. Então, o ácido fólico é vitamina do complexo B, mas até recentemente a gente ensinava que o ácido fólico era importante para fabricar sangue. Era só isso que a gente falava, precisa dele para fabricar eritrócito. Mas hoje a gente sabe, você não consegue nem sequer ter humor adequado para levar as suas atividades se você não tiver ácido fólico suficiente. Que dirá da colina, então? A coitada da colina não tem nem classificação, ela não é vitamina, ela é chamada fator de crescimento. E sabe aonde que essa colina está? Na gema do ovo. E toda hora o ovo está na berlinda. Já joga ovo fora, ovo mais do que 3 mata, 5 faz não sei o quê. O ovo não mata nada, gente. O ovo é bom pra caramba. Então, todo deprimido tem que comer ovo, bastante. Não esqueça disso. Se na casa tem alguém, você vai lá e soca o ovo nele. Eu estou exagerando, mas é verdade. Por quê? Porque a colina está lá. Aonde mais tem colina para comer? Não tem. É lá que está, tá? Bom, aqui é outra chance de problema também que a gente encontra muito. Olha, 2 coisas me preocupam aqui. A tal história do carboidrato. Carboidrato faz mal, faz engordar, a gente fica gordo de tanto comer doce, papapá, e tatatá, e tatatá. Muito bem, quase certo. Para pensar, para a gente poder pensar, fazer o que vocês estão fazendo aqui agora, a gente precisa de 120 gramas de glicose por dia. 120 gramas são um copo americano de glicose. Tá? Só para você ter uma ideia. Cérebro funciona com o quê? Com glicose. Não tem outra fonte. Você não vai dar óleo para o cérebro, não vai funcionar. Vai escorregar. Então, precisa de glicose. Bom, então carboidrato não é vilão? Carboidrato não é vilão. Agora, 2 quilos por dia é vilão. Você vai ficar um balão de gordo, porque não dá para armazenar como carboidrato. O organismo vai armazenar como gordura. E para os moços e moças aqui, de antemão já aviso que evite acumular essa gordura nessa região da cintura, do abdômen. Porque para tirar, vocês já viram umas coisas esquisitas que aparecem, né? Barriga secou em 15 dias tomando óleo de linhaça. Barriga secou com a casca da... Mentira, gente.
que eles fazem para secar? Vai lá na operação plástica, não tenha dúvida. Só que não pode contar. Então, as clínicas para artistas lá ficam cheias no final de semana. Pode falar. Aí é melhor chegar e falar, tomei chá verde, secou a barriga. Tira. Então, evita formar. Como é que eu evito formar essa gordura abdominal, que, além do que, é, infelizmente, gordura trans? Dificílimo de tirar. Então, a gente tem que evitar por conta da nossa alimentação mais saudável. Então, não é para exagerar em açúcares. Obviamente, nem todo carboidrato é doce. E nem todo carboidrato vai formar essa energia aí que promove a obesidade. Geralmente são os carboidratos menores, glicose, frutose, sacarose. Mas, por exemplo, os oligosacarídeos são carboidratos e são hoje, se alguém me perguntasse onde a minha indústria tem que investir, honesta e francamente, em oligosacarídeos. Vocês não fazem ideia do que a descoberta de ação anda rondando os oligosacarídeos. Desde a formulação de sabonete, porque se descobriu que se a gente continuar colocando essas substâncias antibióticas no sabonete, nós vamos causar gravíssimos problemas de resistência microbiana. Fora que a pele reage de outro jeito, ela muda todo o seu perfil de micro-organismo quando você usa os sabonetes chamados bactericidas. Então, para isso, para você regenerar uma flora boa na sua pele, hein? Estou falando na pele, você tem que usar oligosacarídeos. Então, as formulações no mundo hoje buscam essas substâncias, chamadas também de pré-bióticos, que possa fazer com que bactérias boas desenvolvam. Quando você come oligosacarídeo, as bactérias boas do seu intestino crescem. Então, não adianta tomar probiótico, que é o bichinho, que é o bicho bom, se não tiver o alimento para o bicho bom, porque se tiver, vai crescer. Se não tiver, talvez não colonize. Talvez você coma um iogurte hoje e amanhã nenhuma bactéria sobreviveu. Depende. Tá? Então, presta atenção, porque tudo que contém óligo, hoje em dia, isso é uma inovação que no Brasil ainda está lenta, embora tenha um tipo de indústria que já acelerou isso. Quem sabe que indústria que é? A de ração, né? As rações para animais domésticos, se você olhar as rações premium, está lá escrito, contém FOS, fruto oligosacarídeo. Tem umas que contém GOS, galacto oligosacarídeo. Tem umas que contém XOS, xilo oligosacarídeo. Quem daqui come XOS? Sei lá, nem só se for cheeseburger. Não comemos XOS de jeito nenhum. FOS ainda, quem come cebola bastante, aveia bastante, tem, tá? Mas, em geral, nos produtos industrializados, só nos leites. E, geralmente, os leites para criança, de 1 ano, 3 anos, tal, contém FOS. Então, pessoal, é uma coisa que tem que ficar atento, porque isso faz toda a diferença entre você ser, por exemplo, um idoso saudável ou não. Esse trabalho dos prebióticos veio diretamente no Japão, com os velhos os idosos de 84, 87 anos, e o que acontecia com a saúde deles quando eles consumiam pelo menos 3 gramas de FOS por dia, tá? Então, eu fico muito triste de ver que isso ainda não está nos alimentos formulados em geral no Brasil, e in natura as pessoas não sabem o que é que contém e deixa de conter. Então, hoje, o conceito de fibra mudou. A gente fala de fibra solúvel, fibra insolúvel, mas fala de fibra pré-biótica, tá? Porque o conceito de fibra é não ser metabolizado no organismo. Os pré-bióticos não são metabolizados no organismo, tá? Eles vão ser fermentados lá no colo, lá no finalzinho do processo digestório. Bom, os micro-organismos são os pró, e os nutracêuticos ainda envolvem hoje os famosos ácidos graxos, geralmente chamados, então, de PUFA, ácidos graxos poliinsaturados, e principalmente da classe dos ômega 3, no balanço com os ômega 6. Então, essa proporção de ácidos graxos insaturados vai também determinar saúde do sistema cardiovascular, saúde do sistema de vasos em geral, né? Impedir que as pessoas tenham claudicação
aquela dificuldade de movimento, coluna e tal, se esse balanço estiver correto. Agora, eu deixei de propósito fora os minerais. Olha só que situação. A gente, por muito tempo, achou que, sempre pensamos, e os bioquímicos têm culpa nisso, em achar que os minerais eram uma classe de compostos assim, vamos dizer, estavam lá para ajudar as reações, né? Mas a gente não põe atenção. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente pesquisa a esquizofrenia, se não é falta de um desses minerais. A hipoglicemia e várias outras doenças degenerativas, qual é a implicação da falta desses minerais para que a saúde não seja perfeita? A pessoa vai lá para o hospital, ah, mas eu estou sentindo isso, minha pressão subiu, ou então a pressão caiu. O que aconteceu? Muitas vezes é a questão envolvida cálcio, ferro, zinco, potássio, cobre, selênio, e os minerais traço, níquel, cromo. Por exemplo, vocês talvez tenham escutado falar, carne de porco faz bem para diabético, né? A gente escutava isso dos antigos. Hoje se sabe que a carne de porco é fonte importante de cromo, e o cromo é importante para fabricar insulina. Então, veja, tem fundamento. A ciência vai mostrando que aquelas observações que se fazia de forma caseira, muitas delas têm implicação de fato real com o que a ciência mostra hoje. Os PUFAs que eu falei, lecitina, porque é fonte de colina, né? Lecitina está presente na gema do ovo e está presente na soja, no seu óleo bruto, não no óleo refinado, tá, pessoal? A classificação dos funcionais, a gente pode pensar, por exemplo, baseada no alimento, baseada no objetivo. E como é que seriam, então, essas duas classificações? Baseada no alimento, ele pode ser fortificado, pode ser enriquecido, pode ser modificado. Então, isso é o típico de inovação incremental que pode dar muito sucesso também. Por exemplo, haja vista a salvação que foi feita com a maionese, né? Maionese industrial estava relegada ao 8º plano, ninguém mais queria comer porque tinha muito óleo, né? Muita gordura. Então as pessoas achavam que maionese era o mal personificado, era melhor evitar. A maionese caseira também caiu em desgraça porque punha ovo cru, as pessoas preocupadas com salmonela também tinham receio. Então, o que aconteceu? O que fizeram com a maionese? Como é que incrementou? Quem pode lembrar aí? Ômega 3, na parte de enriquecer, mas o que mais fizeram? O que fizeram com a gordura? Tirou? Vocês não estão lendo o rótulo. Vocês estão vendo só aquela Globo News e estão vendo novela de novo. Vocês precisam voltar, viu? Professora Clélia, a senhora, por favor, depois dê testemunho que tem que ler rótulo. Então, pessoal, presta atenção. Lá na manteiga, o que eles fizeram? Na maionese, que eu vou falar da manteiga já. O que eles fizeram? Eles trocaram aquela fase oleosa, diminuiu muito, fez uma emulsão, né? Com proteína, com caseína e também com goma. Então, a hora que você faz essa emulsão, você pode usar menos óleo do que normalmente se usava. Por isso que a propaganda fala, contém só 40 calorias, é porque houve uma modificação. Você vai me perguntar, o mercado da maionese aumentou? Não está como quando foi lançada, mas ela deu uma boa recuperada. Outro exemplo típico disso, de modificado, é o que aconteceu com as margarinas, né? Margarina, quando foi lançada, era um sucesso absoluto, na década de 80, era chiquérrimo você comer margarina, porque não ficava dura na geladeira, então você gostava de mostrar para as visitas, olha que legal a margarina. Aí, passados 3 décadas, você descobre que ela apresenta o ácido graxo trans, que infelizmente é uma bomba de oxidação para a gente, então trataram de resolver rapidinho, né? Pagaram uma pesquisa bem importante lá na nossa universidade, com a área de óleos e gorduras, e o pesquisador Renato, com sua equipe, verificou que dava para substituir
essa gordura hidrogenada da margarina por uma gordura de palma, né, do dendê. Então, essa substituição, 3 grandes indústrias entraram nesse projeto, e isso hoje é o que está em alta. Se utilizar, é tão em alta, pessoal, olha como é que é o desenvolvimento, que criou, perto de Campinas, uma grande indústria de óleo de dendê. Né? A maior do país está lá colocada, porque é lá que eles desenvolvem os novos produtos com óleo de dendê. Então, veja só, pessoal, dá para fazer essas inovações importantes também, se a gente acoplar a nova ciência, né? Os melhorados. Os fortificados, eles podem ser adição de nutrientes já existentes ou parcialmente eliminados. Por exemplo, no leite de soja, que é comercializado, vocês vão ver lá, está escrito que está fortificado, né? Por quê? Porque não tem cálcio. Soja não tem cálcio. Então, se a pessoa vai substituir o leite de vaca pelo de soja, pelo menos a questão do cálcio e as vitaminas hidrossolúveis e também algumas lipos são colocadas, tá? Exemplo, sucos de fruta com vitamina C ou produtos lácteos com cálcio. Os alimentos fortificados, vocês estão vendo, cada dia surgem novos no mercado, né? Então, você tem enriquecidos com ferro, fortificado com ferros, com vitamina C, com fibras e com mais cálcio. Não sei por que razão, não sei se alguém já se debruçou sobre isso. Esse aqui não teve muito sucesso de público, né? Eles não conseguem vender porque não entendem, o público público médio, que não tem ainda muita noção da sua própria alimentação, não entende a importância do cálcio, porque custa mais caro. Então, na hora da opção, eles largam para lá, e ele é difícil de ser comercializado. Nem sei se continua, tá? Alimentos enriquecidos, né, adição de nutrientes ou componentes que não são normalmente encontrados em determinados alimentos, como probióticos, fibras solúveis. Tá? Aqui os alimentos enriquecidos com pré-biótico, a gente tem que dar a mão à palmatória, que foi a Nestlé que trouxe o primeiro conceito de pré-biótico em leites para criança. E depois passou para o iogurte, você via uma intensa propaganda, esse iogurte contém pré-bio, né? Então, na verdade, a presença dos oligosacarídeos que vão fazer toda a diferença para bactérias láticas crescerem. E aí aparece em alguns outros a presença de fibras, geralmente se refere a fibras solúveis, que são mesmo os oligosacarídeos. Aqui, enriquecidos com ômega 3, eu queria fazer uma parte aqui para os pães, né? Os pães industrializados, eles vendem muito, tá? São muito procurados, principalmente aqueles que falam que são integrais, não tem gordura, ou enriquecido com 12 grãos, 21 grãos, 30 grãos. Na verdade, o povo enjoa. Então, cada vez você tem que ter uma novidade de formulação, e às vezes tem umas formulações que pode ser novidade, mas o pão ficou horrível, né? Então, nem o cachorro come, porque é arenoso, não é ruim de mastigar, e a pessoa às vezes acha, puxa vida, mas tem 21 grãos, deve ser bom para alguma coisa. O problema é que a gente também come por prazer. Então, essa situação é complicada para a indústria também. Ela precisa de muito engenheiro de alimentos para arrumar e deixar do jeito agradável, comestível, como se dizia antigamente. Agora, a Coca-Cola é uma tragédia. Coitadinha da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tenta, mas ela não sei quem que ela anda seguindo, viu? Eu estou meio preocupada. Olha por quê. A Coca-Cola, nós já tentamos falar, não sei o que é. É o seguinte, é que ela segue o padrão americano, aí é problema. Então, caiu o consumo, caiu drasticamente no mundo. Mais de 25% de perda de mercado. No Brasil, nos últimos dados que eu tenho, são ao redor de 18% a 20% de queda. Então, o que fez a Coca-Cola acertadamente, na minha opinião? Foi mexer na formulação. Então, qual foi o principal problema enfrentado pela Coca-Cola? Ela utilizava em outros países e também no Brasil o adoçante aspartame. Mas o aspartame não está muito bem recomendado, né?
Está igual ao governo brasileiro, mal recomendado. Então, não dá para usar, né? Aspartame aqui não foi para frente. Daí, eles tentaram utilizar simplesmente ciclamato e sacarina, que são os adoçantes industriais mais comuns. Mas também havia um certo rechaço. Então, agora, pela novidade, eles estão utilizando estévia. Vocês estão vendo nas propagandas, né? Tem até um rótulo verde, né? Isso é uma bobagem, mas enfim. Tem um rótulinho verde lá, estévia. Daí, conversando, o que a gente percebe? Eles sabem que vai ter um deadline aí para refrigerante, é uma questão de tempo. Então, eles passaram a comprar todas as empresas de suco brasileiros, todos, tá? E aí estão fazendo o mercado em paralelo, enquanto o outro mercado de refrigerante, que ainda ganha, porque é baixo o custo comparado com o suco, mas vai haver um momento que talvez isso não se sustente mais. Por enquanto, ainda as pessoas mais de baixo poder aquisitivo compram, né? Mas há sempre uma preocupação de uma coisa que você compra um dinheiro jogado fora, porque não te dá nada em troca, nutricionalmente. Tá? Bom, os alimentos modificados, esse aqui também é um caso que eu quero repartir com vocês, porque também me preocupa. Olha o exagero. Então, o modificado, alimento a partir do qual um componente prejudicial foi removido, reduzido ou substituído por outro com efeitos benéficos. Exemplo, baixa lactose, sem glúten, com fibras, com redutores de gordura, em produtos carnes ou sorvetes. Aqui, pessoal, aí também já sai o marketing fazendo desgraceira, né? Tipo, lac free. Todo mundo é lac free. Óleo, lac free. Não sei o quê, free. E aí você olha para a população, principalmente os mais jovens, eles acreditam nisso. Outro dia eu vi em casa, na minha própria casa, uma sobrinha de 18 anos, tia, agora eu sou lac free, eu não posso comer nada, vou ficar magra, porque eu não posso tomar leite, não posso comer carne, não posso... Absurdo, né? Falei, você vai ficar magra e horrorosa. Aos 40 anos vai parecer que tem 70, é isso que você quer? Não, não diga, é isso que vai acontecer. Então, lac free, será verdade que tem tanta gente intolerante à lactose assim? Eu acho que existe realmente pessoas que são intolerantes. Mas, geralmente, são intolerantes aqueles que têm etnia, né? Asiática, os negros, os hindus. Essas pessoas têm realmente, geneticamente, baixa lactase depois da amamentação. Agora, também os que tiveram parasitas no intestino na idade, até 2 anos de idade. Mas será que depois virou todo mundo intolerante à lactose? Desse tanto? Eu não sei, sinceramente, não consegui achar um dado brasileiro confiável sobre isso, mas eu acho que aí a indústria usa como uma forma de modificar determinado alimento. Veja bem, o impacto, você pega um leite lac free, né? Então, com certeza, você vai cobrar R$6 ali e vai passar essa imagem que você está melhor nutrida. Primeiro, porque não está. Se você não for intolerante à lactose, ao tomar lac free, você vai absorver muito menos cálcio. Então, a lactose é fundamental para a absorção do cálcio. Então, precisa ver se realmente as pessoas têm isso ou não. Glúten vai pelo mesmo caminho. Todo mundo agora é intolerante ao glúten. Eu nunca vi nada igual. Aconteceu algum desastre assim, atômico? Esses dias eu vi um guru da alimentação falando isso. Falou, não, é que sociedade moderna, contaminação do solo. Mas, pô, let's see, né? Como se diz os ingleses, let's see. Daí, acho que eu voltei, né? Para frente. Alimentos modificados, aí, baixa lactose, né? Sem glúten, sem gordura, com fibras, e aí vai indo. Menos sacarose, adição de estévia, peito de peru com sódio reduzido. Aqui também precisa olhar o rótulo, tá, pessoal? Não quero chamar a atenção da JBS, não é isso. Até porque devemos ser agradecidos em parte. Mas eu queria dizer o seguinte, olha só, quando aparece redução de sódio, precisa ver se não pôs
sal ou se pôs mais potássio, tá? Então, precisa ver. Do que ele está falando? Ele reduziu como? Há indústrias internacionais que fazem a redução colocando um peptídeo que dá a sensação do sal na boca e você pode usar menos sal. Há uma indústria brasileira que está produzindo sal nano. Então, ele é tão pulverizado que você pode usar muito menos sal para dar a mesma sensação de salgado. Então, precisa ver. Eu não sei se já foi autorizado pela Anvisa, mas eu vejo que eles estão exportando esse nanosal para vários países. Então, precisa ver. Se tiver escrito lá que trocou cloreto de sódio por cloreto de potássio, você avise a sua família, então, porque há pessoas que vão ter problema com essa alteração, conforme a concentração do cloreto que colocar. Tá, pessoal? Então, os alimentos melhorados, que eu já citei, né, com aumento do conteúdo de ômega 3, por exemplo, tomate com mais licopeno. Aqui você tem ômega 3 em ovos, licopeno em tomate. Eu ia perguntar, será que precisa ter ômega 3 mais no ovo? Será que essa é uma conduta adequada? Precisa pensar também. Como chamariz é bom, mas, na verdade, talvez o ômega 3 que fosse mais interessante fosse aquele que vem dos peixes mesmo, né? Fonte mais barata, e aí você deixa o ovo para as outras características boas. Mas mal também não faz, então não criticaria tanto assim, né? Baseada na saúde e bem-estar infantil, reduz o risco de um problema de saúde, facilita a vida de intolerantes, como eu já citei agora há pouco. Saúde e bem-estar infantil agregam melhores condições da vida ou saúde para as crianças, né? Exemplo, a presença do pré e pró, que nós já citamos aqui. Aqui você tem a preocupação. Olha que interessante a propaganda do Aptamil. Olha que ele fala. Controle de cólicas ou constipações. Vocês sabem o que significa cólica no recém-nascido? É a desgraça da mãe total, né? Ela quase morre, tem que chacoalhar aquela criança a noite inteira. Então, quando você reduz, e por que você reduz? Porque colocou pré-bio lá dentro, tá? Ao colocar pré-bio, a flora intestinal se amolda e forma menos gases. Então, a criança vai sentir menos desconforto e, principalmente, menos constipação. Constipação, que é uma dificuldade de ir ao banheiro, é complicada, principalmente na primeira infância. Não é uma coisa tão simples assim, às vezes ela realmente complica, né? Ali você tem o leite NAN, antirrefluxo, né? E a Enfamil, que me chama a atenção, desenvolvimento cerebral e imunológico. O que pode ter para desenvolver o cérebro? Vamos comprar uns quilos aí. O que vocês acham que tem para desenvolver o cérebro? Hã? Palpites? Hã? Ômega 3, será? Ômega 3 qualquer? Hã? Não é qualquer, mas qual é o ômega 3 que faz o cérebro desenvolver de fato? É o DHA, né? Então, o ômega 3 é o DHA, que é responsável pela formação de tecido nervoso de forma adequada. Então, realmente, para a criança, isso é importante. E imunológico? O que eles botaram lá? Hã? Vitamina? Vitamina C? Não só, mas uma série delas, né? Vitamina D, que também... Olha, eu acho injusto. A minha colega falou 4 horas, eu vou falar só isso. Pessoal, eu já estou quase acabando. Vamos com calma. Com calma, senão atrapalha. Então, olha, quando você vai envelhecendo, e eu queria dizer para vocês que isso é verdade, com o envelhecimento, vários fatores diferentes vão acontecer na sua vida. Às vezes, você não se dá conta, porque o cérebro é jovem, a gente quer fazer tudo que a gente fazia. Mas começa a aparecer dificuldades. Por exemplo, o que está acontecendo? Primeiro que a mastigação já não é igual. Então, o aproveitamento que você faz do alimento já não é igual. Depois, o sistema gastro já não produz as mesmas enzimas, da mesma quantidade que quando você tinha até 40 anos.
Então, a sua digestibilidade já não é igual. O sistema intestinal já não é igual, as enzimas não funcionam também da mesma forma. Então, com o passar do tempo, as dificuldades que você vai apresentar, elas são, na verdade, de natureza do próprio envelhecimento. E esse é um problema que o que se está hoje falando é que você tem que pensar rapidamente em como alimentar essa população que só cresce. Hoje a gente não tem isso disponível no mercado, mas em vários países você tem isso. São alimentos dedicados aos idosos. Ah, mas é só reposição? Não só reposição. Às vezes, o grau de digestibilidade daquela proteína é adequada para uma pessoa de X idade. Então, outra dificuldade, geralmente o idoso, ele não cozinha para ele. Mesmo que ele tenha autonomia, eles não vão passar 3 horas lá na cozinha preparando isso, preparando aquilo. Tomara ter uma comida rapidinha, né? Eu vejo, às vezes, os vizinhos lá, a gente compra aqui a marmita todo dia, porque daí não tem nem louça para lavar, é tudo de plastiquinho. Mas o que vem na marmita? Nossa Senhora Aparecida! É aqueles frango tudo cheio de óleo, não sei o que, arroz. Não pode ser assim. Então, na verdade, essa população idosa, ela está crescendo e ela, por enquanto, é uma população que tem poder de compra, que pode, em geral, e que pode optar por alimentos de melhor qualidade que vão resolver ou reduzir os seus problemas de saúde. Então, reduz um problema existente, um risco para a saúde, como colesterol alto, pressão arterial elevada, exemplo, a presença dos fitosteróis, das fibras, dos carotenoides e dos antioxidantes. Antioxidante não é um modismo, tá, pessoal? Antioxidante é muito sério. Conforme a gente tem um mundo mais violento, mais agressivo, mais estressante, mais antioxidante, de fato, você precisa ter na sua dieta. E esse antioxidante ele vai proteger desde a membrana da célula até a produção de ATP. Então, quando isso não acontece de forma adequada, os problemas de saúde vão aparecer. Então, o antioxidante, né, veio para ficar, é uma questão bem importante, tá? Então, só para falar, vou passar rapidinho. Hoje eu queria também chamar a atenção na aveia, né? Não na aveia, mas no alimento aveia. Olha só, a gente, de muito tempo, dos avós, falava que mingau de aveia era bom para a saúde, papapá. Gente, aveia é muito bom, por vários motivos. Primeiro, é uma fonte importante de triptofano. Triptofano, você fabrica serotonina, que dá a sensação de bem-estar, combate também depressão. Possui uma substância, um oligosacarídeo chamado glucana, que faz uma espécie de um filme no estômago e faz com que a absorção de nutrientes seja lenta. Então, não dá aquele pico de insulina que pode acontecer. Então, recuperar a aveia na sua dieta é uma questão de ontem, tá, pessoal? Não deixe para lá, não. Linhaça como fonte de ômega 3. Agora, cuidado, você vai aproveitar a linhaça como fonte de ômega 3 se você não tiver muito envelhecido e não tiver diabetes. Os que têm diabetes não conseguem, não tem enzima atuante para transformar esse ômega 3 naquele que de fato é importante. Então, ômega 3, realmente, fonte boa é do peixe. Isso vocês têm que pôr sempre na cabeça, tá? Leite com colágeno, funciona ou não? Cadê as moças que aqui estão? Quando são moças, não ligam para isso. Mas tem alguém, não posso chamar de idoso, vai ficar bravo. Leite com colágeno, funciona ou não? Qual que é a chamada? Leite com colágeno faz o quê? Previne rugas, né? Você vai ficar com a pele cada vez mais jovem. Vocês podem acreditar nisso? Mas deviam. Olha só, o leite com colágeno só não vai funcionar porque a quantidade de colágeno é tão pequenininha que não vai prestar quase nada. Mas o colágeno em si, quando você come, por exemplo, gelatina, músculo, ele vai ser convertido em aminoácidos que vão produzir mais colágeno no seu corpo. Agora, em shampoo, pode acreditar, tá? O que está no shampoo, mas no shampoo vai entrar no couro cabeludo? Não.
mas vai absorver no fio, vai proteger o fio contra baque mecânico, vento, poeira e tal. Então, depende. A quantidade de colágeno aqui, eu não sei quanto tem, mas vocês vão descobrir, lendo lá no supermercado, é tão pouca que possivelmente é efeito nenhum, né? Mas entre nenhum, então não ter nada e ter um pouquinho, aí é questão de preço. Sucos, chás e chocolates, né, que ricos em antioxidantes, foi recuperar. A cranberry, que eu queria falar com vocês. A cranberry é que está vendida na farmácia para problemas urinários. Vocês sabiam disso? É um envelopinho caro, caríssimo, mas você toma 2 a 3 daquele envelope por dia de cranberry desidratada e as bactérias que se alojam no trato urinário não se alojam mais. Então, a própria Sociedade Brasileira de Urologia está recomendando suco de cranberry ou cranberry em pó. E eu pergunto, quantas outras frutas brasileiras têm o mesmo efeito da cranberry, né? Quem sabe? Quem já estudou? Sabendo. A Mabel, ó, tinha alguém da Mabel aqui, não tem? Aonde está? Ah, deixa eu fazer... Ex-Mabel, né? Agora o nome não está muito bom, melhor já não falar mais Mabel, né? Aliás, hoje está difícil achar um nome bom, né? Não pode chamar Neves... Não pode chamar, é difícil, tá difícil. Então, olha só, outra coisa interessante, tem alguém do Tio João aqui, da empresa Tio João? Tem alguém? Eu queria tanto conversar com alguém do Tio João. Sabe por quê? Aquele produto, vocês têm comido aquele ali? 7 grãos? Faça um teste. Depois vocês conversam com a Cristiane para ver como é que ela pode melhorar esse negócio. É ruim. Bom, eu vou agora voar um pouquinho, né? É uma grande área de mercado, vocês já sabem disso. E essa aqui é uma relação importante que talvez esse instituto possa fazer. Olha só, isso não tem com muita dificuldade no Brasil. Quando a indústria está próxima da academia e elas auscultam os consumidores, você tem geração de produtos que vêm em cheio para as necessidades daquela população. No Brasil, é difícil você associar academia e indústria. Talvez um instituto como esse possa e deva fazer isso, talvez seja a linha mestra. Porque olha que situação. Por que a academia não faz muita questão? A academia não faz questão porque ela tem uma péssima impressão da indústria. A indústria vem aqui, vai roubar o que eu fiz e vai embora, não vai me dar bola. É errado essa concepção. Olha a concepção da indústria. Aquele cara lá demora para entregar resultado. Cada vez que eu vou lá, ele diz que está em aula, não me atende, não dá prazo, não me entrega relatório do tempo. Então, é difícil o trabalho da academia se adaptar ao da indústria e vice-versa, mas tem que haver um momento em que essa interação produza, de fato, resultados. Nós tivemos um caso esses dias lá em Campinas, que foi para mim muito importante, porque uma grande indústria comprou um ativo, importou um ativo de uma empresa americana, e esse ativo, ele resultou, todos os produtos daquela fabricação tinham defeitos visíveis na embalagem. Só parecer precipitado, coisas esquisitas, né? E aí, eles, desesperados, que precisavam parar a produção antes que o prejuízo fosse maior, que estavam devolvendo tudo. Todos esses produtos estavam sendo devolvidos no mundo. E aí, aquele desespero e tal, a senhora não pode avaliar para a gente, a equipe, aí não sei o quê? Eu falei, olha, até posso, mas nossa, estou cheio de serviço, vou levar as 4 semanas. O homem quase desmaiou. Como 4 semanas? Eu preciso ir não sei aonde, daqui a 3 dias, 4 dias. Eu falei, olha, não dá, 4 dias realmente é impossível, porque você tem uma dinâmica, né? Mas a gente conseguiu, com um grupo maior, entregar o resultado no prazo que era razoável para eles.
E foi assim uma descoberta, porque a empresa achou que a gente nunca, de fato ele tentou, mas ele achou que a gente não ia responder, né? Não há tempo. Então a gente conseguiu, isso está no tribunal aí para discutir o que é, o que deixou de ser. Mas veja, a academia está lá, ela pode fazer isso. Os órgãos governamentais podem fazer isso, podem e devem. Agora, precisa que as indústrias estejam, de fato, entendendo o momento que a gente vive hoje. Não gosto da palavra Brasil é agro, tenho horror disso. Eu acho que Brasil é agro, mas não é só agro, porque começa a parecer que a gente só consegue exportar soja. Tá? Muito obrigada, desculpe. Não, perdão. Você me atormentou. Gente, desculpe, a minha colega aqui me atormentou. Olha, é o seguinte. Eu vou deixar disponível, tá, Cris, essa apresentação. Eu só queria mostrar o finalzinho. Tem tanta coisa. Espera aí. Eu queria convidar vocês para esse evento aqui, ó. Olha, que linda a equipe. Então, eu queria convidar vocês para estar lá em Campinas, de 4 a 7 de novembro. Mas, por favor, entre no site do SLACA, www.slaca.com.br. Veja as palestras, veja as pessoas do mundo que nós estamos trazendo. O SLACA tem 22 anos de funcionamento e sempre foi um balizador para onde é que anda a área de alimentos no Brasil. Então, seria muito bom tê-los lá. Eu gostaria muito de vê-los lá, viu, pessoal? Aqui, para você ter uma ideia, é cheio de gente e eu agradeço muito. A Cris vai estar lá como palestrante. Vai ser uma das nossas palestrantes por conta dessa preocupação dela com o eixo ciência e indústria. Eu acho que isso vai ficar muito claro na sua palestra, isso que a gente espera lá. Tá? Muito obrigada.